Da onde surgiu essa ideia ou esse desejo de misturar esses mundos, empreendedorismo, a grande comissão que nós recebemos como filhos de Deus e ainda impactar o mundo? Entre fazer dinheiro, cumprir a grande comissão ou impactar o mundo, meu conselho é escolha os três. De forma descontraída neste podcast eu vou te mostrar como empreender amor e como em família alcançar a tão sonhada liberdade financeira, de tempo e geográfica para viver uma vida com mais sentido profissionalmente, impactando o mundo, ainda que um mundo de cada vez. Está começando o segundo episódio do podcast Empreenda Amor. Nesse podcast nós conversamos sobre caminhos práticos para que você também empreenda amor, isto é, viva uma vida com mais sentido, fazendo dinheiro com um propósito genuíno em Deus e ajudando pessoas. Eu sou o Rafa Villarreal. E eu sou a Pri Villarreal e o tema de hoje é: entre fazer dinheiro, cumprir a grande comissão e impactar o mundo, escolha os três. Conta pra mim... Direto ao ponto. Da onde surgiu essa ideia ou esse desejo de misturar esses mundos, empreendedorismo, a grande comissão que nós recebemos como filhos de Deus e ainda impactar o mundo? Me diga. E depois ainda o digital. E o digital nisso tudo depois. Começou 3 mundos e depois foi pro quarto. Eu acho que foi um fruto de materializar aquilo que a gente já estava recebendo em Deus e queria ajudar as pessoas a viverem também. Então, lá em 2015, quando a gente começou a entender o reino de uma maneira um pouco mais prática no contexto de impacto na sociedade através da nossa profissão, surgiu o desejo da gente conseguir dar caminhos mais práticos para as pessoas. Então, depois de muitos erros, acertos e muito conhecimento, a gente se deparou com alguns conhecimentos específicos. Então, começamos a nos especializar em vários mundos dentro do contexto do empreendedorismo. Então, primeiro, o contexto do empreendedorismo social. Então, nos conectamos, com algumas organizações, começamos a fazer cursos, começamos a conhecer pessoas e a gente via tudo isso e falava, uau, isso é demais, mas falta uma coisinha, que é o que eu falei no primeiro episódio, que era essa questão de como colocar os nossos valores como cristão, como cumprir também a grande missão dentro desse contexto. Foi daí que começamos a ir para o segundo ponto, que é o empreendedorismo missional, que é justamente isso, como você através de um negócio, através da tua vida profissional, consegue também cumprir a grande comissão, o ídio, pregar o evangelho, ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, vimos isso, mas faltava um pedacinho também. Daí isso tudo nos levou a esse caminho, porque muitas vezes as pessoas lá dentro do contexto do empreendedorismo missional, ou BAM, Business as Mission, eles são demais. Gosto muito, tenho muitos conhecidos nessa área, mas eu vejo que as pessoas tratam só como negócio. E eu via chegando pessoas até mim que eram um prestador de serviço, que o cara ele era um funcionário, ou até o cara ele queria empreender no contexto do ministério. Então faltava aí essa aplicação em outras vertentes. Então, aos poucos, a gente foi bebendo dessas águas e foi combinando. Eu tenho uma pessoa que gosta muito que ele fala sobre combinatividade. Então, dentro dessa combinatividade surgiu o contexto do empreender amor, que é a união desses mundos. E daí, ao longo do tempo, a gente fazendo, acontecendo, também surgiu a questão do digital. A gente viu que era muito mais relevante o que a gente fazia quando a gente estava nessas plataformas digitais, que a gente podia conectar mais pessoas e fazer acontecer. Então foi assim, eu acredito que realmente todos podem viver essa mobilização, entendendo isso e dando os passos. Legal. Então você comentou aí do BAM. Me explica a diferença que você enxerga hoje entre o que você chama de empreender amor, que eu entendo que é a união desses 3 grandes propósitos, né? Que é o fazer dinheiro, sim, ter um negócio, a grande comissão, ter um alvo ali também espiritual através daquela ação, Sim. e impactar o mundo, que seria ainda com esse negócio alcançar o menos favorecido ou ajudar de alguma forma os pequeninos, né? Que a Bíblia chama de pequeninos. Tá, mas e o BAM? É similar, mas até que ponto, em que ponto que se difere? O BAM é um conceito que foi criado, lá fora, se não me engano, nos Estados Unidos. Hoje no Brasil está bastante difundido também. Inclusive tem uma vertente que é o BAM, mas é Business as Ministry, que tem essa pegada de lucro, né? Você gerar
uma transformação no ambiente, né? Contexto mais relacionado ao ecossistema, né? A natureza, o mundo, de alguma forma, né? Quando eu falo mundo, não é necessariamente sustentabilidade, digamos assim, né? E daí, dentro desse contexto, também cumprindo a missão, e tem essa questão de ajudar pessoas também. Então, acho que são conceitos e maneira de classificar essas coisas. Acho que a diferença é talvez a ênfase disso. Então, eu vejo que o pessoal do impacto social, do empreendedorismo social, dá essa ênfase muito grande no menos favorecido, em ambientes de vulnerabilidade social, sim, de você trabalhar realmente em situações e pessoas que estão numa situação talvez abaixo do nível da pobreza ou com uma vulnerabilidade maior. E eu vejo que muitas vezes dentro do contexto do BAN, as pessoas elas têm essa pegada de impacto na sociedade, mas não tem uma ênfase tão grande, né? E essa falta de ênfase, em algum nível, me gerava uma inquietação. Foi o que foi produzido em você. Vamos supor que dentro de você transbordou e complementou. Sim, exatamente. Mas essa porção é para todos? Quando você fala de empreender amor, né? Esses 3 aspectos, é para todos? Todos devem? Como que você enxerga isso? Eu enxergo que todos vão? Não. Todos podem? Sim. Boa. Então, nem todos vão, né? E simplesmente por falta de conhecimento e uma série de fatores, né? E perfil, né, também. Ela pode desenvolver esse perfil se ela quiser, mas não necessariamente vai. Sim, exatamente. Mas se você me perguntasse, todos deveriam? Eu enxergo que sim. Como cristãos, acho que todos nós deveríamos. Por quê? Porque nós estamos numa geração, né, numa era única. Os nossos filhos provavelmente vão viver coisas ainda melhores nesse contexto. Mas, assim, os nossos pais e avós, as gerações anteriores, elas não tinham condições favoráveis, elas não tinham nem ideia de como poder, através da sua profissão ou de um empreendimento, gerar esse alinhamento, essa convergência entre o propósito de Deus, entre gerar um impacto. Não, eles trabalhavam simplesmente como fonte de sustento para pagar ali as suas necessidades, as suas ambições, os seus desejos pessoais. Eles não tinham referência, não era possível, mas nós estamos numa era que é totalmente possível. Você criar o emprego, você criar uma solução, você fazer algo que não foi feito. Então, qualquer tipo de necessidade social, qualquer tipo de propósito que queima no teu coração, é possível nos dias de hoje ser monetizado, ser bem remunerado. Então, com esse contexto de todos terem as possibilidades, obviamente com conhecimento específico e tudo mais, eu acredito que todos deveriam. Sim. Agora todos vão? Não, não vão, porque falta conhecimento. Agora, se você está aqui, você está um passinho à frente você nesse pode contexto. Adquirir. Conhecimento é bom porque você pode adquirir. Sim, exatamente. Aí uma pergunta. Você acredita que os cristãos, né, quando falamos dessa porção específica de pessoas que têm o entendimento da palavra, já vivem nesse mundo, eles hoje impactam o mundo? Eles impactam o mundo? Eu acho que não. Eu acho que não, simplesmente porque... Ou parte, não sei. Acho que uma minoria gera um impacto na sociedade, né? Eu, num dos meus cursos, eu falo que... Eu faço um exercício. Eu peço para eles lerem o primeiro capítulo de um livro que eu queria recomendar aqui. Não estava no plano, mas o livro é da Landa Cope, que chama Template Social do Antigo Testamento. Acho que algumas versões atuais falam sobre modelo do Antigo Testamento. Acho que não é template. Mas não importa. Procura Landa Cope e alguma coisa do Antigo Testamento. E o que ela fala no primeiro capítulo? Ela fala no primeiro capítulo uma coisa que eu me identifiquei muito quando eu comecei essa descoberta lá na verdade em 2015. Foi aqui no Brasil, mas depois indo para a África, né? Que é o quê? Eu via... basicamente assim, a falta desse conhecimento impedindo as pessoas de serem mais relevantes. Daí uma amiga minha pegou, a Raquel, ela me deu esse livro de presente e falou: Rafa, me indicaram esse livro, tem tudo a ver com o que você fala aí, né?
E daí no livro, no capítulo 1, a Landa ela fala basicamente de algo que aconteceu muitos anos atrás, eu não lembro quando, e ela fala que lá em Dallas, ela estava assistindo a televisão e daí tinha como se fosse um documentário, uma reportagem, não me lembro os detalhes. Mas basicamente aquele repórter, ele estava falando assim, olha, os cristãos eles dizem que a mensagem, o que eles fazem, tem a capacidade de transformar o mundo. Será? E daí ele colocou ali uma interrogação. E daí dentro dessa interrogação ele falou, vamos verificar isso de forma prática. Então ele viu nos Estados Unidos qual era a cidade que tinha maior número de cristãos per capita. Maioria de cristãos ali numa cidade, né? E daí eles chegaram justamente em Dallas, que se não me engano era a cidade que ela estava. E daí eles foram avaliar os índices sociais, né, daquela cidade. E eles começaram a ver que Dallas tinha os piores índices sociais. Eu não lembro todos agora, mas, por exemplo, desemprego, mortalidade, violência, todos os principais fatores ali que mostram que uma cidade é saudável ou não, de Dallas eram os piores. Daí, o que chocou ela é que ela pegou aqueles dados, ela foi à frente das comunidades de fé, né? E ela chegou para os líderes, independente ali se eram pastores, padres, sacerdotes, reverendos, e chegava lá, né? E mostrava, ó, o que você tem a me dizer sobre isso? E daí o que chocou é porque a maioria deles falaram coisas muito parecidas, dizendo assim, na verdade a minha parte é a parte espiritual, essa daí não é a minha parte, né? Então eles, de alguma forma, se isentaram da nossa responsabilidade como cristão dentro do contexto social. E a gente vê, até por um entendimento infantil a respeito de Apocalipse e tudo mais, que as pessoas elas têm aquela coisa do tipo, não, vai acontecer, né, a grande tribulação, as coisas vão piorar, então olha, só tem para piorar. E daí, essa mentalidade apocalíptica faz com que as pessoas elas não entendem que Deus não perdeu a esperança no mundo. Né? Deus não perdeu. Amém. Ele mandou o Filho por amor ao mundo. O Filho se entregou por amor ao mundo. Então, quando Jesus ele traz entendimentos práticos sobre amor, sobre aquilo que a gente entende que é a base da nossa fé, ele dá exemplos que têm uma ligação direta com a sociedade. Então, ele fala lá do samaritano, ele fala ajudar o próximo. Com ajudar o próximo, ele fala sobre a viúva, ele fala sobre os órfãos. Então, nos dias atuais, nós não nos movemos. Então, por quê? Simplesmente porque a nossa sociedade nos ensinou ou nos condicionou a ignorar as necessidades ou mesmo desconhecer. Então, nós como cristãos... também, né? Terceirizar. Isso não é minha responsabilidade, é do governo, isso... Mas Deus nunca terceirizou. Então, a nossa responsabilidade como cristão deve ser essa também. Entender que eu sou a luz do mundo, eu sou o sal na terra. Ele me confiou algo que é uma resposta para todos os problemas, então eu preciso me mover. Então, quando eu me movo, através inclusive da minha vida profissional e do meu negócio, do meu empreendimento, eu sou ainda mais relevante. E é isso que a gente deseja que as pessoas entendam, né? Muito bom. Só uma perguntinha que eu queria ter feito antes. Quando você fala bastante sobre empreender, é somente para aqueles que querem ter um negócio próprio? Não, era um pouquinho daquilo que eu falei do contexto do BAN, né? Eu vi as pessoas falando só de negócio mesmo. Mas eu acredito que empreender, e eu falei um pouquinho no primeiro episódio, que empreender é um termo muito aberto, né? Até dentro das classificações, de maneira geral, popularmente, cada um vai falar uma coisa, mas o que nós acreditamos que empreender é você basicamente materializar algo na Terra, trazer à existência o que não existe. Então, aquilo que Deus colocou como uma ideia, como uma referência, algo que queima no teu coração, você pode trazer à existência isso, tirar do papel, fazer acontecer, então você está empreendendo. Então, hoje, eu acredito que nós podemos empreender, né? Dentro do contexto ministerial, dentro do contexto social, dentro do contexto de negócios, nós podemos empreender dentro do contexto de artes, de qualquer área da sociedade que nós podemos gerar algo de forma sustentável, fazer dinheiro, ter remuneração, honrar as pessoas. Então, acredito que não é só negócio, também é negócio. Sim, legal. Bom, então agora outra pergunta. Você comentou eu perguntei para ti sobre se cristãos hoje, em geral, impactam o mundo. Você disse que a minoria, certo? A minoria. E os cristãos hoje cumprem a grande comissão?
Qual que é o teu ponto de vista disso? Porque eu não sei se na mente de cada um tem um aspecto também diferenciado. E já emendo outra pergunta, o que essa grande comissão tem a ver, então, com dinheiro Né? e com Com empreender. empreender? É meio bizarro o que eu vou falar agora, porque quando a gente fala o termo grande comissão, e quando eu falo, inclusive, muitas vezes dentro de um contexto assim de comunidade de fé, eu vejo que tem pessoas que não sabem o que significa isso. Cara, isso é chocante, né? Grande comissão. Negativamente. Chocante Chocante negativa. negativamente, porque que a grande comissão é o ID. Então, quando a gente lê lá, né, o final dos evangelhos, nós vemos que o Senhor ele dá uma direção clara, né? Então, vocês vão ir para o mundo, vocês vão pregar este evangelho, vocês vão ensinar as pessoas a guardarem tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, essa foi a principal direção de Deus para todos nós como cristãos. Então, se você está assistindo isso e você se conectou e se o nome de Jesus é conhecido hoje no mundo, é porque pessoas cumpriram isso. Sim. Agora, a nossa cultura cristã atual, e lógico, sempre que eu falo aqui a maioria e tal, eu estou generalizando literalmente pela média da maioria, né? Eu vejo que nós criamos uma cultura onde as pessoas elas tratam o evangelho como realmente um ambiente social ou um lugar onde eu consumo, né, algo que me leva a ter uma vida melhor. Então as pessoas elas realmente vivem hoje uma vida cristã muito aquém daquilo que nós poderíamos. Porque hoje se baseia em eu participar de uma reunião de domingo, olhe lá alguns dias da semana de noite, para receber uma palavra ali, algo encorajador para eu ter a minha vida. Gente, nunca foi sobre isso. Até porque as mensagens de Jesus elas não eram tão encorajadoras assim, né? Ele vinha e pau, e fazia com que a gente repensasse sobre muitas coisas. Então, quando a gente fala sobre isso, não, porque primeiro nós nem entendemos que isso é para todos nós e todos nós podemos assumir essa responsabilidade de levar adiante, né? E daí a segunda link lá que você fez de qual a ligação disso com dinheiro, com empreendimento e tudo mais. Existe uma ligação sim, mas é recente. Assim, recente para nós, né? Jesus ele não tinha nenhum problema com dinheiro e tudo que ele fazia, inclusive ele tinha um tesoureiro e tudo mais. No meu livro eu até trago essa analogia aí, dentro desse contexto de Jesus sendo ali um empreendedor e tinha lá os 12 sócios, investidor anjo e tal, eu faço uma analogia bem legal. Mas, em resumo, nos dias atuais, a gente tem essa dificuldade de vincular esses mundos porque a gente fica nessa pegada de o sagrado e o secular. E a gente ainda colocou o dinheiro na caixinha do secular. Total. Eu tenho muitos alunos e pessoas que chegam até mim que, de alguma forma, eu falo, pô, o que queima no teu coração? E daí a pessoa fala algo e daí eu falo, tá, e por que você não encontra um caminho para fazer isso ser rentável? Daí a pessoa, sem perceber, ela já dá uma resposta assim, não, porque isso é meu ministério, não, porque isso é minha vocação. Então, quase que eu tô pecando se eu vincular, né, essa questão financeira a um propósito que Deus me confiou. E isso é totalmente limitante, porque se você... quem faz isso, eu acredito que tem uma limitação com o dinheiro, né? Limitação com o dinheiro, sim, mas é uma questão religiosa, né, também, que foi nos imposto. A gente criou esse preconceito. A gente acha que quem faz as coisas para Deus é a pessoa que realmente vive só de doação, passa dificuldade e tal. Mas não, o cara, ele fazer acontecer, ter um empreendimento, ele ter sustentabilidade, ele ter margem, ele ter lucro, não. Não pode envolver as coisas de Deus com isso. Não pode envolver. Agora, imagina, se uma pessoa, se 12, né, discípulos, né, depois mais, lógico, entendendo essa mensagem, conseguiram levar ela para o mundo, passando ali por desafios e perseguições. Imagina se nós, com o nosso propósito, com o nosso negócio, com o nosso trabalho, conseguirmos fazer isso de forma madura. Show. Eu consigo investir muito mais, né?
Eu consigo ter recursos para fazer isso se tornar ainda mais relevante, para essa mensagem chegar a mais pessoas. Então é isso. Muito bom. E sobre o cumprir a grande comissão, o que você chama de empreendedorismo missional, ele é uma coisa exclusiva? Já sei a resposta, mas só para trazer mais clareza a todos, assim. Para quem é missionário, aquele que vai para campo, é aquele que tem um sentimento e o foco de atingir povos não alcançados, é exclusivo? Não, não é exclusivo. Isso a gente passa muito, né? A gente foi gravar recentemente aí uns vídeos para o próximo evento que a gente vai realizar, né? O Empreenda Amor Week. E daí uma pessoa parou a gente e perguntou, e sempre que a gente comenta essa palavrinha empreendedorismo missional, as pessoas, elas, não sei, acho que talvez é uma liga direta. Elas já conectam com o contexto missionário, né? O missionário de campo, Sim. agência missionária. E isso é ruim. Por que é ruim? Simplesmente porque daí eu pego algo que é tão grande e limito a um grupo pequeno de pessoas. Então, sim, um missionário, uma agência, alguém que está dentro desse contexto, né, de alcançar povos não alcançados, né, como uma base e tal, Sim. ela pode usar o contexto do empreendedorismo para ser mais relevante, para ter mais escala? Óbvio. Sim, claro. É o que falta, inclusive, muitas vezes, né? A gente tem ajudado alguns amigos que têm organizações a fazerem isso. Mas isso é para todos nós. O contexto Eu acho do... que é aí que tá, né, a chave aí do segredo de tudo isso. Porque se todos nós Sim, que realmente entende o que é a grande comissão, acho que tem esse ponto número 1. Primeiro entender o que é a grande comissão. sim. E ser despertado para essa mentalidade que eu posso produzir, eu posso realizar, eu posso manifestar nos negócios. E Com o eu meu emprego, com o meu até, inclusive. emprego, com meus negócios, enfim. E eu posso, através disso, ajudar o necessitado, olhar para aqueles que precisam né? Sim, Eu gosto muito de uma frase que o Rafa fala sobre o problema, a questão nunca foi o dinheiro, né? Mas é a mente acumulativa. Porque não importa fazer dinheiro, a questão é você também trabalhar uma mente distributiva, porque você pode ganhar muito, mas significa que você vai distribuir muito também. E não só distribuir, mas construir algo com esse recurso que gere um impacto. Sim, Porque durante muito tempo também a gente pensou nessa mentalidade distributiva de eu pegar e parte do só meu lucro doação. e doar. Porque a gente tem visto que esse modelo de só doar acaba não sendo tão efetivo, porque as organizações têm necessidade, as pessoas têm necessidades, e daí elas comem a semente. E daí o mês que vem elas têm as mesmas necessidades. Sim. Então a gente tem visto que é mais efetivo você pegar um recurso e construir algo sustentável. Então, disponibilizando caminhos para que as pessoas tenham emprego, para que elas possam inclusive fazer dinheiro também. É muito legal. Por exemplo, eu trabalhei na Reforma Digital, que é uma agência, e daí eu estava lá como estrategista digital, mas tinha um fundo social, e daí esse fundo era um percentual de tudo que a agência recebia voltado para esse contexto missional. E daí a gente teve um tempo de mesa uma vez, eles estavam falando disso, de quando faz algo com aquele recurso e entrega, a necessidade continua. E daí a gente estava batendo um papo lá sobre caminhos práticos e se usar, por exemplo, esse valor, 10 mil reais, 20, quanto for, não importa, e fazer ali uma campanha para que aquela iniciativa gere 20, e daí reinveste 10, e daí aquilo continue escalando, crescendo, muito mais efetivo. Então, lógico, eu estou dando um exemplo. Mas basicamente é colocar o dinheiro também para alcançar vidas, né? É como se eu colocasse ali o dinheiro para se multiplicar, para Sim, trabalhar, para também alcançar vidas. sim, exatamente. Eu nem Muito lembro bom. qual foi a pergunta específica. Não, foi um comentário que eu fiz. Tá, então beleza. Agora, assim, as perguntas que eu tô fazendo, assim, para quebra de paradigma mesmo. Então, o empreendedorismo social, ele é focado só para quem quer atuar como ONG, aquela pessoa que é do terceiro setor, especificamente. E o que isso tem a ver com cristão? Não, não é só sobre ONG. As pessoas também acham isso, igual a gente falou, do mesmo jeito que a gente fala de empreendedorismo missional. O cara acha que é só para missionário Exato. e é para todo mundo, né? O social, as pessoas também acham que é só sobre o terceiro setor, ONG ou fazer social. Quase que assim, Voluntariamente, voluntário. de forma gratuita.
Ou até tipo, usar o empreendedorismo no terceiro setor, mas na verdade não, né? Hoje no Brasil não existe, né, uma regulamentação oficial, nem uma legislação, tanto que uma empresa social, o empreendedorismo social, ele é um CNPJ de uma empresa normal. Não Sim. existe nem benefícios. Tem uma movimentação de pessoas aí se movendo para que haja alguns benefícios até fiscais, porque querendo ou não, são organizações que geram uma transformação na sociedade. Mas não tem. Então, em termos de classificação, é um negócio como qualquer outro. Mas o que muda? Muda que aquelas pessoas que estão à frente daquele negócio, né? Eles entendem que existe uma grande causa e eles querem ser uma resposta nessa terra de alguma maneira. Sim. Então, eles ajustam a empresa, o negócio, ou para gerar um impacto direto, né? Ou seja, o meu negócio vai educar pessoas menos favorecidas. Ou indireto. Eu vou fazer algo, sei lá, vou fazer um carro, aquele carro vai ser vendido, vai ter lucro normal, mas eu vou gerar emprego para pessoas de vulnerabilidade, ou parte do meu recurso vai ser distribuído para gerar tal impacto na comunidade de alguma maneira. Então, não é só para quem está no terceiro setor, né? Não é só para algumas pessoas. Acho que o problema dessa mentalidade é quando, de novo, a gente acha que é só para alguns. Então, a gente acha que todos nós vamos trabalhar, ter os nossos empregos ou ter os nossos negócios só para ter lucro e alguns ali ajudam. Não, pô, se todos nós nos movemos entendendo isso... Sim. Acho que um dado que eu não falei, que eu sempre comento em treinamento e tudo mais, é que hoje, de maneira geral, né, o mundo cristão, nós estamos chegando já, se não passamos de 2 bilhões de pessoas no mundo. Então, de toda a população, né, que estamos aí 7 para 8... Se declaram cristãos. 2 bilhões são cristãs. Mas o que nós estamos fazendo nesse contexto? Sim. Se só nós, como cristãos, assumíssemos essa responsabilidade, né, de fazer da nossa vida profissional, sendo uma resposta na Terra, nós mudaríamos cidades, nós mudaríamos países, nós mudaríamos tudo. O problema é igual você falou, a gente terceiriza, porque é muito fácil, né? A gente fica nessa briga aí de Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro, não sei quando que você está vendo isso. Ou de qual é a tua linha teológica. E daí a gente fica nessa coisa, porque daí é fácil. Eu voto em alguém, depois eu fico lá no Facebook, no Instagram, dando porrada neles e tal. Mas o que você tem feito a respeito disso? Sim. Deus não terceirizou. Então, se todos nós ajustássemos, ao invés de só sentar, assistir um culto e vida que segue, a gente fizesse da nossa vida significativa, a gente conseguiria mudar. Legal. E realidades. você comentou, né, que nós, como uma quantidade alta de cristãos, se nós fizéssemos, não significa que quem não é cristão não faça, né? Não estamos dizendo que que todo ser humano é apto a isso. Sim, mas a todo ser questão humano. é, se o cristão que acredita nos passos de Jesus, nos ensinamentos dele, diz que segue a ele, não faz, imagina se É uma simplesmente, baixaria. simplesmente se tornasse realmente cristão. Inclusive, se você se identifica, não é cristão e está assistindo isso, tudo que eu falo aqui é aplicável para você, né? A gente está falando aqui com uma narrativa mais direta, porque acaba que o nosso público é mais dentro desse contexto, mas isso é uma responsabilidade do ser humano, né? Sim, com certeza. Agora eu te faço uma pergunta. Muito se ouve hoje em dia sobre propósito. É tudo que é canto, né? As empresas estão indo para essa linha. Descubra o seu propósito. E aí eu te pergunto, dentro de tudo isso que é a tua porção, que você fala e traz esse despertamento nos corações, como você define um propósito para uma pessoa? Como eu defino um propósito? O que é um propósito de vida? Eu enxergo... Porque existem muitas formas de visualizar, pontos de vista. Essa palavrinha nem existia direito, não era falado, né, por Jesus assim desse jeito como nós falamos hoje. Mas ela é algo que se expandiu e virou famoso, né, porque há uma necessidade do ser humano de realização. Existe um vazio por relevância. Só que hoje tem ficado batido esse tema, porque a gente muitas vezes vê só dentro desse ponto de desenvolvimento humano e tal, e daí muita gente pegou esse contexto de propósito e também levou para aquele outro extremo, de você viver uma vida extraordinária, a vida dos sonhos e tal. O lado mais coach. O lado mais coach nesse contexto. Nada contra os coaches, é só um ponto. Mas eu vejo que
propósito, se a gente fosse tentar classificar dentro de uma didática, é assim, existe a grande comissão, que é esse propósito que é maior, né? Para todos os cristãos, né? Deveríamos É viver uma e fazer. ordenança, né? É, É uma missão clara do que devemos fazer como cristãos. sim, é nosso papel. Se algo nos transformou, no mínimo é a gente passar para frente. Daí existe o que eu enxergo que seria um propósito específico. Como eu pego essa grande missão e trago ele de forma específica através da minha vida profissional? Específica vida profissional. Vida profissional. Porque, querendo ou não, nossa vida, Então me dá um exemplo. Qual que é o teu propósito, Rafa Villarreal? o meu propósito, ele é claramente despertar o maior número de pessoas a empreender dentro desse contexto, né, de impacto na sociedade, de grande comissão. Então, hoje a minha missão está muito ligado a ser uma ponte, porque eu sempre amei ir lá, ajudar pessoas, fazer o social lá na ponta, mas teve um dia lá na África que o Senhor falou muito comigo, se você for a ponta, você vai impedir que muita gente seja. Porque eu tenho essa porção de despertar e ajudar as pessoas a encontrar essa referência. Como eu faço isso? Então, hoje eu encontrei um caminho de fazer isso através da minha vida profissional. E isso não tem uma forma. As pessoas elas confundem, vale a pena falar isso. Elas confundem propósito com uma forma, um cargo, né? Ou um modelo único. E não é. É sobre, de fato, você traduzir aquilo que é o grande em algo específico. Então, eu já fiz isso sendo professor lá da Escola de Missões, da School of Missions na África. Depois a gente fez isso no I4K, depois a gente fez isso em outros projetos. Na base eu fiz bastante isso. Hoje eu também faço isso na Empreenda Amor, que é um negócio missional, através de treinamentos, cursos, capacitação. Mas você pode fazer isso de qualquer maneira. Legal. Seja uma manicure, seja um industrial. Legal. Agora, então, você define... A gente poderia, em alguns episódios, fazer isso, fazer né? mais exemplos, O né? propósito seria, então, a vocação dessa pessoa, né? Aquilo que ela faz, aquilo que ela ama fazer, o que ela tem habilidades para, o que o coração dela arde para. Está ligado à vocação, para que a pessoa entenda melhor. Sim, está ligado. Eu gosto de falar que o propósito específico ele está ligado com algumas coisas, né? Então, a vocação, o que é o meu coração, o que o mundo precisa, Legal. o que eu faço bem Legal. e o que eu posso gerar de dinheiro. Pega esses 4 pontos, combina, que você vai encontrar boas referências para fazer isso acontecer de forma prática. Legal. Então... Eu adoro isso, gente. Assim, nas nossas turmas, eu pego uns desafios assim, da pessoa fala, nossa, mas eu amo dança, mas o que eu gosto de fazer é arquitetura. Eu estou trabalhando de contadora. E vamos combinar. E daí a gente pensa e encontra possibilidades reais disso ser monetizável e relevante, né? Muito bom. Então, qual seria o melhor caminho para eu empreender um propósito? Qual seria o melhor caminho? Isso é muito amplo, mas eu acredito que neste momento do mundo, o melhor caminho para você começar a escalar é através dos meios digitais. Esse é um assunto polêmico, a gente poderia falar só disso, né? Sim. Inclusive, quando a gente falou disso uma vez na base, deu até assim uma discussão, mas Rafa, todo negócio então tem que ser digital e tal. E eu falava, sim! Não que tem que, gente, mas a real é assim. Hoje a gente está numa era que o digital, ele nos abre, né, portas. Nos abre portas que não abriam. Eu posso olhar para você? Ela se incomoda, ela quer que eu olhe para vocês, mas eu amo ela. Como eu faço? Ai, gente, treta de casal, vai, segue. Nessa hora o pessoal falaria o quê? Ninguém entende nada, é só a gente que tá se entendendo. O pessoal aqui da equipe falaria assim, ai Deus, Ajuda eles. Então vamos lá. Eu acredito que o digital, ela tem essa grande força, tanto para quem está começando, quanto para quem já tem uma operação, inclusive que não tem nada a ver com o digital. Sim. Mas as pessoas elas não estão entendendo isso. Então, por exemplo, quando eu comecei a School of Missions lá na África, eu fui querer seguir o caminho padrão, que era pedir ajuda de alguns líderes, pastores e tudo mais, para poder falar desse projeto ali.
e todos fecharam as portas, porque eles estavam focados só nos teus próprios projetos. É real. E daí, num momento lá em oração, digital, o senhor falou comigo ali, né? E eu falei, pô, beleza. E a gente começou através do digital, nós nunca dominávamos e tinha noção disso. A gente começou a conectar pessoas do Brasil inteiro. Então, isso é bom hoje, gente, para uma pessoa que está começando, porque quando a gente fala de viver essa questão do reino, do propósito, tudo que a gente está dizendo aqui nesse podcast, isso é meio que um mundo paralelo, galera. As pessoas, elas não vão te entender. As pessoas, inclusive, que deveriam te apoiar, elas vão achar que é utopia, loucura, sonho e tal. Então, o que acontece? Você precisa rapidamente encontrar pessoas que vão amplificar isso. Então, hoje, se você faz um vídeo, se você grava um áudio, se você se posiciona de alguma maneira simples, você consegue conectar pessoas que talvez você nunca conheceria na tua cidade, na tua região. E ela pode ser um apoiador. Então, eu tenho o caso de alunos que, só pelo esse fato de posicionamento, conseguiram voluntários, conseguiram apoiadores de projetos. Então, aí quem já está fazendo algo, você, através da internet, consegue o que eu falei, consegue apoiadores, então consegue recursos financeiros, consegue voluntário, consegue parcerias. Então, gente, sei lá, se eu tiver que dar um ponto, eu acredito que o melhor caminho é o digital. Legal. Bom, vamos lá. É que quando fala digital, as pessoas acham que é só vender curso, treinamento. Não, amplificar gente. Sua voz. Amplificar a tua voz. Porque é onde está todo mundo. Amplificar o que você carrega aí dentro. Se você fala, as pessoas elas se conectam. Um dia a gente vai fazer só do meu, né? Pra falar. Exatamente. A gente um dia pode contar, inclusive, aquele testemunho lá que... vida real, gente. Corta essa parte, tá? Não, vamos deixar. Coloca até aquele negocinho assim. Então, vamos lá. Rafa, me fala os 5 principais erros de quem está começando a empreender amor, né? Empreender o propósito. 5 erros. Eu tinha anotado alguns pontos, mas eu vou falar aqui. Eu acho que o primeiro ponto é a questão de conhecimento. Nosso amigo famoso Oséias já dizia, né? Meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, você precisa de conhecimento. Conhecimento de quem já faz isso, referências de projetos que já têm alguma atuação parecida com aquilo que queima no teu coração. Se você, inclusive, fala assim, mas eu não tenho nenhum propósito e tal, você provavelmente não se deparou com necessidades. Porque o propósito, ele nasce do desejo de atender uma necessidade. Então, você vê que hoje as pessoas elas acabam muitas vezes no Brasil, aqui no nosso contexto mais desenvolvido, querendo fazer um trabalho, normalmente com mulheres e com crianças. Eu acho isso lindo demais. Mas por quê? Porque essa é uma necessidade latente para nós. A gente não fala muito hoje de tráfego humano, na maioria dos lugares. Tráfico. É que eu trabalho com tráfego. Enfim, então conhecimento. Fala rapidinho. Conexão. Você precisa estar perto de pessoas que vão amplificar o que você carrega. Ambiente. Quando você está num ambiente favorável é muito melhor. Então, esteja em ambientes que vão acelerar o que você carrega. Sim. Então, conhecimento, conexão, ambiente. Eu tinha anotado mais alguns. Conselho, né? Então, você precisa de direcionamento. Então, algum mentor que vai poder te ajudar. A palavra fala que a sabedoria vem na multidão de conselhos. Então, você precisa realmente ter pessoas que você elenque, que você vai pedir conselhos, que vai dar direção, porque pode ser que uma coisinha que a pessoa fale economize 1 ano de você bater cabeça sozinho. Com certeza. Né? A gente viveu isso. E o último, eu acho que é as pessoas esperarem demais para começar. Então, eu sempre falo, daqui a 5 anos você vai querer ter começado hoje. Então é um papo meio assim, que as pessoas falam aí em alguns outros universos, mas que é totalmente aplicável pra gente. As pessoas demoram muito para fazer, elas querem tudo perfeito e elas nunca fazem, não. Eu gosto daquela frase lá, que diz, você tem que errar rápido, errar muito, mas nunca nas mesmas coisas. Então começa rápido. Faz. Isso aí. E minha última pergunta. O que mais impede as pessoas nessa fase de transição, onde quero ajustar minha vida, alinhar minha vida para empreender, para cumprir a grande comissão e impactar o mundo?
nessa transição? Porque não é uma coisa também da noite para o dia, é uma transição. Sim. E o que mais impede elas? Eu acho que o que mais impede elas postergarem, é o que eu falei na pergunta anterior. Mas acho que se eu tivesse que classificar melhor, seria foco. Então elas muitas vezes ouvem o que a gente está falando. Eu conheço um monte de gente que foi despertado para essa mentalidade, e daí demais e tal, mas daí chega segunda-feira, ela tem lá o trabalho dela, o chefe dela, as contas dela e tudo mais, e daí ela não tem foco em transicionar, ela não tem foco em estudar, ela não tem foco em conectar com pessoas, ela não tem foco em estar em ambientes favoráveis, ela não tem foco em ter um mentor, ela não tem esse foco. E daí o que acontece? Aquilo tudo que é grande vai diluindo. Com certeza. Eu tenho uma amiga lá de Recife que ela fala disso, vontade dá e passa. Esqueci como é que é o sotaque deles lá. Mas é isso, né? Você está agora ouvindo aqui, talvez você está aí com vontade, coisas queimando dentro de você, de empreender, fazer acontecer, ser relevante através da tua vida, empreendendo e tal. Essa vontade ela vai passar daqui a pouquinho, né? Talvez no próximo vídeo, talvez segunda-feira. E o que você tem que fazer? Você tem que ter foco, né? Então, literalmente, elenque. Eu tenho pessoas que eu ajudo e mentoro, eu falo para elas serem meio metódicas. Coloca numa planilha, né? Então, conhecimentos que você precisa, livros que você precisa ler, eventos que você precisa participar. Então, quando você faz isso, você daí começa a colocar isso depois numa agenda. Então, se eu tivesse que dar um conselho dentro desse aspecto de foco trate o seu propósito como um negócio. Tem um monte de gente que só porque precisa de mais grana, vai lá, faz uma renda extra, um plano B, o cara trabalha de noite no final de semana e tal, mas a gente que carrega algo especial em Deus e podia transicionar e fazer, não. Trata assim como, um dia talvez, quem sabe. Então, foco. Muito bom. Valeu demais. Esse foi o nosso segundo episódio do Empreenda Amor podcast. Se você Quer curtir... deixar considerações finais? Não, acho que se você curtiu, tá curtindo, compartilha aí com outras pessoas essa ideia. Deixa aqui nos comentários, talvez temas ou outras coisas que você queira que a gente fale, reforce, avance, que é só o começo. Então é isso, dá um like, compartilha e nos vemos no próximo podcast. Até mais! Falou, abraço, até mais!